Eu estava refletindo aqui sobre essa questão do Bitcoin e tem uma coisa que muita gente gosta de fazer, essa regressão hipotética, né, para a época do início do Bitcoin, né? Por exemplo, muita gente cita, eu deveria ter escutado o Daniel Fraga. Ah, se eu tivesse comprado Bitcoin na época que o 38 tinha falado. Ah, se eu tivesse comprado Bitcoin em 2010, 2011, 2015, tudo seria diferente. As pessoas gostam de fazer esse exercício mental, supondo que se elas tivessem comprado o Bitcoin no passado, elas estariam ricas hoje em dia, desfrutando dessa alta histórica. Inclusive agora nesse exato momento, mais um novo topo histórico, né, do Bitcoin, 106 mil doletas, né? Uma unidade de Bitcoin está valendo hoje em dia. E é aí que todo mundo vai lamentar, vai se perguntar se é a hora certa, que é tarde demais, que está muito caro. E é claro, todo mundo vai gostar de pensar, nossa, eu escutei falar de Bitcoin já faz tempo, e por que eu não comprei? Mas assim, pessoal, muito provavelmente se você tivesse comprado Bitcoin há 10 anos atrás, você ainda continuaria pobre. Se você tivesse comprado Bitcoin lá no início, você ainda continuaria pobre hoje em dia. E o porquê disso? O que você consegue garantir que, de acordo com a sua mentalidade naquela época, em 2010, 2011, 2012, você teria segurado seus bitcoins até os dias de hoje? O que é que garante? Naquela época você tinha um conhecimento fundamentalista sobre o Bitcoin, sobre as propriedades fundamentais do que é o Bitcoin e, de fato, qual é o seu sentido filosófico, o seu sentido financeiro e econômico de fato? Ou naquela época você encarava o Bitcoin como se fosse, sei lá, um ativo da Magalu na bolsa de valores que você compra na baixa e vende na alta? Isso é fundamental, porque se você tivesse comprado Bitcoin sem o conhecimento das propriedades e os fundamentos do Bitcoin, seja lá no início, ou em 2015, 2017, 2020, quando teve o crash da pandemia, né, a queda de todos os ativos do planeta Terra na pandemia, o que garante que você não teria vendido seus Bitcoins na próxima alta daquela época? Não garante nada, cara. Muito provavelmente você teria já vendido todos os seus Bitcoins. Se você tivesse adquirido centenas de Bitcoins em 2011, você teria vendido na alta, quando bateu R$2.000. Você teria vendido quando batesse R$20.000, né? Qual é o ponto, né, em que sua mão de alface iria aguentar até você soltar os seus bitcoins e vendê-los, né? Então, muito provavelmente, você raramente ficaria muito rico de verdade com Bitcoin. Na verdade, pouquíssimas pessoas realmente compraram Bitcoin lá no início ou compraram Bitcoin 5 anos atrás e conseguiram segurar e, de fato, enriqueceram de verdade com a valorização do Bitcoin. Poucas pessoas vão desfrutar, né, desse benefício, né? Porque a grande maioria das pessoas, as que compraram Bitcoin, seja no momento da moda ou não, muitas delas compraram encarando o Bitcoin como se fosse qualquer outro ativo equiparado a um ativo da Bolsa de Valores, algo em que elas vão se desapegar na primeira alta que parecer mais conveniente para elas, né? A primeira alta bateu 2.000, bateu 20.000 Bitcoin, vou vender. Comprar um carro novo, comprar um apartamento novo e é isso aí, né? Claro que isso daí proporciona um certo up na vida, né? Mas são poucas as pessoas que de fato conseguiram comprar Bitcoin com a consciência do que significa o Bitcoin, né? Dessa invenção disruptiva que é o Bitcoin, uma criptomoeda, a única criptomoeda verdadeira que não é shitcoin, que é uma moeda de verdade, que é uma reserva de valor de verdade, encarou o Bitcoin dessa forma, comprou e segurou e rodou o Bitcoin para de fato ficar rico durante esse tempo todo. E outra, cara, o que garante você com menos maturidade no passado, né, poderia fazer grandes coisas com a valorização do Bitcoin, né? Conheço muito cara, né, da idade dos 30 anos, né, como minha idade agora, que eu tenho 31, fazendo esse tipo de regressão hipotética e pensando, se eu tivesse comprado Bitcoin no passado, minha vida seria totalmente diferente. Quem sabe, cara, você poderia torrar tudo na primeira alta, você poderia virar um degenerado. Se você não tiver o conhecimento e a maturidade necessária para holdar um ativo como Bitcoin, que é uma poderosa reserva de valor, muito provavelmente o que aconteceria numa situação hipotética é que geraria um efeito borboleta em que o seu eu hipotético, né, dessa realidade paralela de comprar o Bitcoin no passado, muito provavelmente torraria os Bitcoins com um monte de merda, com um monte de alocação errada, provavelmente te levaria para uma vida que, digamos assim, hoje em dia não faz sentido para você, é uma vida completamente errada. Então o que é que garante que você não faria merda comprando Bitcoin no início da valorização lá no passado ou antes de tomar essa valorização absurda? A grande maioria das pessoas que gostam de fazer esse tipo
de exercício mental, essa regressão hipotética a respeito do Bitcoin. Se eu tivesse comprado no passado, tudo seria diferente. Eu acho que não, cara. Eu acho que na primeira valorização você teria vendido tudo, né? Já teria dado um all-in, trocado por moeda fiduciária, gastado com um monte de porcaria e muito provavelmente você não estaria muito diferente de hoje. Diferente de hoje, que temos mais informações disponíveis, que temos mais pessoas que entenderam de fato as propriedades fundamentais do Bitcoin e que agora com essa mentalidade você pode investir e aportar, acumular mais satoshis com um olhar diferente, né? Então, de fato, com um olhar no longo prazo, encarando todo o potencial extraordinário e assim de escala exponencial que o Bitcoin tem de fato e quem sabe chegar num patamar de hiperbitcoinização em que o sistema financeiro vai ser praticamente quase todo lastreado em Bitcoin. Isso daí é uma hipótese também que pode ser acrescentada, mas ninguém nunca pensa, por exemplo, que se tivesse comprado Bitcoin no passado, provavelmente teria sido mão de alface e vendido tudo. Ninguém consegue admitir que provavelmente se tivesse centenas de milhares de Bitcoins, na primeira valorização já teria gastado tudo com um monte de porcaria, né? Então é muito fácil fazer exercício imaginativo com a hipótese de que, caramba, eu ficaria rico pra caramba, eu faria isso, aquilo, mudaria minha vida completamente. Pode ser que não, cara. A grande maioria das pessoas já venderam na primeira queda, ficaram com medo ou venderam na primeira grande valorização e se arrependeram amargamente porque teve mais valorização ainda nos ciclos superiores, né? Então, quem comprou Bitcoin, sei lá, a R$200, se achou super esperto ao vender o Bitcoin numa valorização em que ele bateu R$2.000, R$3.000, R$5.000, mas ele deve olhar para hoje em dia vendo o Bitcoin batendo mais de R$600 mil e deve estar chorando as pitangas, né? Caramba, eu tinha 4 unidades de Bitcoin, vendi a R$2.000, ou seja, eu lucrei aí R$8.000, não sei o que lá, e deve estar pensando hoje em dia, se eu tivesse guardado, imagine 4 Bitcoins hoje em dia, eu estaria milionário. Pois é, cara, pois é. Então, cada um compra o Bitcoin no preço que merece e cada um vende no preço que merece também e adquire o patamar que merece de acordo com a situação. Então, a falta de conhecimento sempre vai te punir no mercado, sempre vai te punir quando se trata de riqueza, quando se trata de lidar com dinheiro, lidar com reserva de valor, lidar com o mercado e todas essas variáveis. Então, pare para pensar nisso. Se você não tiver a mentalidade correta e o estudo correto, não importa qual alocação você fizer, você sempre vai fazer uma alocação errada e imprudente, né? Então não adianta você olhar para um ativo hoje e pensar, se eu tivesse comprado Nvidia a tanto, se eu tivesse comprado Bitcoin a tanto, tudo hoje em dia seria diferente. Não, cara, é muito fácil você ser engenheiro de obra pronta, né? Você analisar uma obra pronta e falar que você teria feito diferente, que teria sido tudo diferente, depois do que aconteceu, que você pode analisar como está a estrutura, se apresenta defeitos, se apresenta avarias ou coisa do gênero. Outra coisa é quando a obra está em andamento e você não sabe o que vai acontecer, não sabe se a obra vai parar ali ou se a obra vai ter um limite, se ela vai chegar a se concluir, se é a hora de você sair ou não. Então, assim, muito provavelmente você não ficaria rico não, tá? Comprando Bitcoin no passado, muito provavelmente você já teria vendido. A não ser que na época você tivesse um grande conhecimento naquela época sobre o fundamento máximo do Bitcoin. O que é o Bitcoin na essência. Caso contrário, você já teria vendido na primeira queda, na primeira correção ou na primeira alta, né? A grande verdade é, quem holdou, quem segurou o Bitcoin por pelo menos 4 anos, saiu no lucro. Mas a grande maioria das pessoas que são sardinhas, compraram na empolgação, na alta histórica e venderam depois da correção, ou outros que conseguiram segurar um pouco mais, venderam na primeira alta histórica. Então, com certeza choraram pitangas na alta histórica de hoje em dia e assim se repete o ciclo. Ou seja, moral da história, não adianta você fazer regressão hipotética de se eu tivesse comprado antes. Se eu tivesse comprado antes, muito provavelmente você já teria vendido. Seja na primeira correção, vendido com prejuízo, ou na primeira alta histórica, vendido com lucro, mas se arrependendo hoje em dia por não ter segurado mais e não ter lucrado mais. Então, a realidade é essa. Tchau.